Pensa só. A mesa onde a gente come, o balcão da cozinha, até o armário do escritório. A gente interage com essas superfícies todos os dias, mas raramente paramos para pensar de onde elas vêm, né? Pois é, por baixo daquela camada que a gente vê, existe um mundo inteiro de engenharia, de arte e de história natural. E é essa jornada que a gente vai fazer agora, da folha sintética até o coração da floresta. Então, como vai ser o nosso percurso? Primeiro, vamos desvendar o que são essas superfícies projetadas que estão por toda parte, os laminados. Depois, vamos ver uma técnica incrível que dá curvas perfeitas a elas, o post-forming. Daí, a gente faz a ponte para o mundo da madeira de verdade, com os folheados, e para fechar com chave de ouro, viajamos até a origem de algumas das madeiras mais espetaculares do Brasil. Vamos nessa! Bom, nossa primeira parada é no mundo dos laminados. Sabe, muitas daquelas superfícies que parecem ser de pedra ou de madeira maciça são, na verdade, uma coisa completamente diferente. É quase como uma sanduíche de alta tecnologia que a gente nem imagina que está ali. E aí é que está a grande questão, né? O que tem ali de verdade? A resposta pode surpreender. Na maioria das vezes, não é uma pedra maciça, nem um bloco de madeira. O que a gente encontra é um material compósito super bem projetado, conhecido como laminado decorativo de alta pressão. A definição aqui no slide deixa tudo claro. Não é um material único, mas sim uma fusão muito inteligente de várias camadas. Basicamente, é papel e resinas sintéticas especiais que são transformados por uma força e um calor imensos. O resultado é uma superfície que é muito, mas muito mais do que a soma das suas partes. A verdadeira mágica está toda no processo. E como é que essa sanduíche é montada? É fascinante. Pensa assim. A base, o miolo que dá a estrutura, é feita com papel craft e resina fenólica para dar rigidez. Depois vem a parte bonita, uma folha de papel com qualquer desenho que se possa imaginar, protegida por resina melaminácea, que é super durável. Por cima de tudo, uma camada transparente, tipo um escudo. Aí tudo isso vai para uma prensa a uma temperatura altíssima e pronto, vira uma única chapa super resistente. E o resultado disso tudo? Uma versatilidade inacreditável. Aquela camada decorativa pode imitar qualquer coisa e com um realismo impressionante. Olha só, à esquerda temos um laminado que parece granito de verdade e à direita um que captura perfeitamente os veios da madeira de cerejeira. É essa capacidade de se transformar, quase como um camaleão, que faz dele um queridinho no design de interiores. Ok, mas na prática, o que isso significa? Significa que ele é muito funcional. É um material extremamente durável que aguenta o tranco do dia-a-dia, calor, manchas, batidas e ainda por cima é super fácil de limpar. São essas as razões pelas quais a gente o vê em todo o lado, de cozinhas e banheiros a escritórios e lojas. Mas espera aí, se os laminados são essas folhas retas e duras, como é que se conseguem aquelas bordas arredondadas e perfeitas nas bancadas? Isso nos leva a uma técnica bem específica, a arte do post-forming. O segredo todo está na química. Enquanto o laminado padrão é totalmente rígido, o do tipo post-forming usa resinas especiais que, quando aquecidas, ficam flexíveis. E tem até um truque para identificar. O verso do post-forming geralmente é meio avermelhado, enquanto o do padrão é mais acinzentado. Uma boa dica. E olha, isso não é algo que se faça em casa, não. O post-forming exige muita precisão e o equipamento certo. São fresadoras para moldar a base de madeira, fontes de calor para deixar o laminado maleável na hora certa e rolos de pressão para garantir que tudo colhe perfeitamente sem nenhuma bolha de ar. O processo em si é muito meticuloso. Primeiro, a base de madeira, que chamamos de substrato, é cortada e lixada para ficar com a curva perfeita. Depois, passa-se cola nas duas superfícies. Aí vem o momento crucial. O laminado é aquecido e, enquanto está mole, é dobrado com todo o cuidado sobre a borda. O resultado é aquela transição suave, sem emendas. É pura técnica. Certo. Até agora, a gente falou de superfícies que imitam a madeira. Que tal se agora a gente fizesse a transição para materiais que usam madeira de verdade, mas de um jeito muito, muito eficiente? Vamos falar sobre os folheados de madeira. 1.587 metros quadrados. O que esse número significa? É a quantidade impressionante de folha de madeira que as técnicas de hoje conseguem tirar de apenas 1 metro cúbico de madeira.
Pensa bem, é uma prova incrível de eficiência que permite que a beleza de madeiras raras cubram uma área enorme com um impacto ambiental muito menor. E existem basicamente duas formas de criar essas folhas fininhas. O corte rotativo é como se a gente tivesse a descascar uma maçã, sabe? O tronco gira e uma lâmina vai tirando uma folha contínua. É ótimo para fazer contraplacado, mas para móveis de luxo o método é outro, o fatiamento. A madeira é cortada em fatias bem finas no sentido do comprimento. Assim, os desenhos naturais dos veios são preservados, criando superfícies de uma beleza única. Bom, agora a gente deixa para trás as superfícies de engenharia, as folhas finas, e mergulha de cabeça no reino da madeira maciça. Vamos para o coração da floresta brasileira para conhecer algumas das suas madeiras mais famosas, as chamadas madeiras de lei. E esse termo, madeiras de lei, não é só sobre a qualidade da madeira, não. Tem muita história aí. Ele se refere a espécies que eram tão fortes, tão duráveis e tão valiosas que a própria coroa portuguesa criou leis para regular o corte delas, reservando-as para as coisas mais importantes, como a construção dos seus navios. E o nosso primeiro exemplo é a definição de luxo, o jacarandá da Bahia. A fama dele vem de longe. É a madeira escolhida para móveis de altíssima qualidade e, claro, para a construção de alguns dos melhores pianos do mundo. E olha só, é daqui que tudo vem. Essa é a árvore no seu ambiente. É muito importante a gente lembrar que cada peça de mobiliário, cada instrumento musical de luxo começa assim, como um ser vivo na floresta. Aqui a gente entende por que ela é tão valiosa. Os veios são complexos, profundos, lindíssimos e com uma densidade de 0,87 gramas por centímetro cúbico, é uma madeira pesada que ressoa de um jeito especial, perfeita para instrumentos musicais e peças feitas para durar gerações. Agora, em total contraste com a elegância do jacarandá, a gente tem a força bruta do ipê amarelo. Essa aqui não é uma madeira para peças delicadas, é uma madeira para desafios de engenharia pesada. A árvore em si já é um gigante imponente e, no entanto, ela produz essas flores amarelas espetaculares. É um paradoxo lindo, né? É a natureza lembrar-nos de que a força e a beleza podem andar de mãos dadas. Agora, olha só para isso. Com uma densidade de 1,08 gramas por centímetro cúbico, esta madeira é mais densa que a água. Ela afunda. É incrivelmente dura, muito difícil de trabalhar e a sua durabilidade é simplesmente lendária. Quando se precisa de algo que vá resistir ao tempo por décadas, seja uma ponte, um deck ou a quilha de um navio, essa é a madeira certa. Da sanduíche de papel e resina feita em laboratório até aos titãs da floresta protegidos por lei, a gente viu que toda a superfície tem uma história. Uma história da ciência, de arte e da natureza. A pergunta que fica no ar é, da próxima vez que alguém olhar para uma mesa ou um armário, o que vai ver? Apenas uma superfície ou a incrível história por trás dela?